Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então como a gente sempre fala aqui no É Por Isso, esse podcast é feito exclusivamente para você, meu amiguinho, minha amiguinha. E no nosso É Por Isso de hoje, ele é um episódio especial, em comemoração ao início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão começar na sexta-feira, dia 23 de julho. E para explicar por que as Olimpíadas existem, eu estou aqui com a Carolina Araújo, que é gerente de cultura e valores olímpicos do Comitê Olímpico do Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Carolina Araújo. Olá, Samuel. Oi, pessoal. Muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz que a gente vai conversar hoje sobre os Jogos Olímpicos. Muito legal. Não sei se você sabe, mas todo mundo que participa do nosso podcast ganha a alcunha, o título de tio ou de tia. Então agora eu vou te chamar de Tia Carolina. Ah, vamos lá. Então, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes quem afinal inventou as Olimpíadas. Bom, antes de explicar quem inventou, eu queria trazer uma informação que nem todo mundo sabe, mas dizer que existe uma diferença entre os termos Jogos Olímpicos e Olimpíada. Olimpíada, na verdade, é um espaço de tempo que dura 4 anos. E Jogos Olímpicos, esses sim, são esse evento maravilhoso que a gente vai assistir, que vão começar daqui a pouco em Tóquio, no dia 23 de julho. Bom, essa história começou lá na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia. Lá eram realizados os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então é por isso que tem esse nome, Jogos Olímpicos, por causa da cidade de Olímpia. A gente não sabe exatamente quando que eles começaram, mas os primeiros registros são do ano de 776 a.C. Eles aconteciam em homenagem a Zeus, que era deus dos deuses, e era um evento não só esportivo, mas também religioso, que reuniam atletas e diversos intelectuais. Só que no ano 393 depois de Cristo, os jogos foram extintos, foram acabados pelo imperador romano Teodósio I. Aí a gente avança um pouquinho no tempo até o século XIX na França, quando um desportista, historiador e pedagogo chamado Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin, queria incluir a educação física no sistema educacional francês. Ele fez uma série de pesquisas para isso e ficou encantado com os ideais olímpicos da Grécia Antiga. E foi dele a iniciativa de reviver os Jogos Olímpicos na Era Moderna. E assim, desde os primeiros jogos até hoje, a gente teve muita mudança, digamos, nos esportes que fazem parte de toda a celebração dos jogos e nas regras. Como é que foi essa jornada, digamos assim, de transformação dos Jogos Olímpicos do início até hoje? Bom, Samuel, foram muitas mudanças, assim, em todas as áreas dos jogos foram muitas mudanças, eu vou falar algumas delas para vocês. A primeira edição aconteceu em 1896, na Grécia, mas dessa vez não foi na cidade de Olímpia, foi na cidade de Atenas. Coubertin, a princípio, ele idealizou um evento só para homens. Isso aconteceu porque lá na antiguidade, só os homens gregos e livres podiam participar dos jogos. Mulher não podia nem assistir competição e nem os escravos podiam participar. E aí, nessa primeira edição, em 1896, também participaram só homens. Mas, felizmente, essa história ela começa a se transformar logo na edição seguinte dos Jogos, 4 anos depois, em Paris, quando as mulheres já entram em cena. Também no início, os Jogos Olímpicos não eram esse evento grandioso que a gente está acostumado a assistir hoje. Na primeira edição foram só 9 esportes e todos eles eram individuais. Não tinha nenhuma modalidade coletiva, como basquete, vôlei, handebol, por exemplo. E só 241 atletas participaram. Agora em Tóquio vão ser cerca de 11 mil atletas competindo em 33 esportes. E aí, quando a gente pensa nos campeões olímpicos, hoje em dia eles ganham uma medalha de ouro. Naquela época, na primeira edição, também não tinha medalha de ouro. Eles recebiam uma medalha de prata, assim como o segundo lugar. E aí, o terceiro lugar já recebia a medalha de bronze. A medalha de ouro também só entrou em cena e passou a ser o principal símbolo de premiação olímpico em Paris,
1900, né, que é a segunda edição dos Jogos. No início também não tinha revezamento da tocha olímpica, nem mascotes. Esses que são símbolos tão importantes dos Jogos, eles foram surgindo ao longo da história. E também sobre essa dinâmica toda dos Jogos, eu queria te perguntar, tia Carolina, qualquer pessoa pode participar das Olimpíadas? Bom, vamos lá. Existem várias formas da gente participar dos Jogos Olímpicos. Os atletas, em primeiro lugar, eles devem competir em esportes que são olímpicos, porque existem esportes que não são olímpicos, e eles devem se classificar para os Jogos, né, passando por todas as etapas antes da competição, de acordo com as regras de cada modalidade. Lembrando que, para isso, os atletas treinam muito, eles têm muitos hábitos saudáveis, como alimentação e sono, enfim, eles são muito disciplinados. E aí também os atletas, eles devem ser de um dos países filiados ao Comitê Olímpico Internacional, o COI. O COI também foi fundado pelo Barão Pierre de Coubertin, que foi quem reviveu os Jogos na Era Moderna, a gente já viu isso, e o COI é a entidade líder do movimento olímpico. Ele fica na cidade de Lausanne, na Suíça. Então, atualmente, 206 países fazem parte do movimento olímpico e o Brasil está entre eles. Nos últimos Jogos, aqui no Rio de Janeiro, a gente também viu pela primeira vez um time de refugiados, com 10 atletas de países diferentes e pela condição, né, especial deles, eles estavam representados pela bandeira olímpica. Mas, se a gente não é atleta, existem outras formas, como treinador e outros membros das comissões técnicas, que são os integrantes que dão todo o suporte que o atleta precisa, como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros profissionais. Tem também os profissionais que trabalham para organizar os Jogos Olímpicos. Existe uma equipe grande que trabalha muito para deixar tudo pronto para receber os atletas e para que as competições aconteçam. Além disso, tem jornalistas e outros profissionais de comunicação que são responsáveis por transmitir os Jogos e levar todas as notícias para a população. Então, se a gente gosta muito de esporte e tem o sonho de participar dos Jogos, essas são algumas formas. E outra coisa que eu ia te perguntar, que é uma curiosidade que eu sempre tive, na verdade, e até fiz uma conversa com as crianças aqui em casa, e eles também acharam curioso esse tema. Por que os Jogos Olímpicos só acontecem uma vez a cada 4 anos? Então, porque os Jogos respeitam o intervalo de uma Olimpíada, assim como era na Grécia Antiga. O legal é lembrar que naquela época, na Grécia Antiga, havia muitas batalhas, mas todas elas eram paradas para garantir que os Jogos acontecessem a cada 4 anos. É o que a gente chama de trégua olímpica. E aí, infelizmente, na Era Moderna, 3 edições já foram canceladas por causa da Primeira e da Segunda Guerra, nos anos de 1916, 1940 e 1944. E por que, tia Carolina, que os Jogos Olímpicos, ou porque as Olimpíadas, são tão importantes? Bom, eu acredito que elas são tão importantes porque, além do espetáculo, né, que ela proporciona para o mundo todo durante os 17 dias de competições, eles nos trazem muitas mensagens que são muito inspiradoras para todos nós. Os Jogos estimulam a competição sadia. Não é porque você é meu adversário que você é meu inimigo. Na verdade, a presença de um atleta enobrece o outro atleta. Nos Jogos Olímpicos também não existe distinção de raça, de cor, de religião, de país ou de qualquer outra diferença. O movimento olímpico também não tolera discriminação e nem preconceito. Ou seja, é uma grande oportunidade de todos os continentes se unirem. Muito bem. E não sei se você sabe, tia Carolina, mas o nosso podcast ele é um exercício de imaginação. A gente volta e meia aqui e coloca... E se as coisas fossem absolutamente diferentes do que realmente são, né? E aí a gente sempre busca essa pergunta para os nossos convidados, às vezes até colocando eles em algumas saias justas. Mas esse é um ponto, digamos, lúdico do nosso quadro aqui. E eu queria também, dentro dessa licença poética, te perguntar como é que você imaginaria um mundo onde as Olimpíadas nunca tivessem existido? Como seria o mundo se as Olimpíadas não tivessem existido? Bom, essa eu acho que, apesar de ser uma saia justa, é fácil de responder, porque eu acho que o mundo seria mais chato. É verdade. Eu acho que o mundo seria mais chato, a gente não ia conhecer tantos heróis olímpicos e tantas histórias bacanas que acontecem nos Jogos Olímpicos. Fora que assistir aos Jogos é muito legal, torcer pelos nossos atletas,
torcer pelo nosso país, a gente se reunir com as pessoas que a gente gosta para poder assistir as competições. Enfim, eu acho esse evento incrível. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho os Jogos Olímpicos um evento realmente muito especial. A gente vê os atletas, eles são nossos ídolos, eles nos inspiram a ter uma vida ativa, ter uma vida saudável. Então são muitos exemplos muito bacanas que os Jogos trazem pra gente, e eu acho que o mundo é muito mais bacana porque eles existem. Então é por isso que as Olimpíadas existem. Olha só, muito obrigado, Carolina Araújo, pelo seu tempo, por estar, de alguma forma, aí nos aproximando desse esquadrão, desse time que a gente tem tanto orgulho de torcer, que são os nossos atletas brasileiros, que vão estar daqui a pouquinho competindo pelo nosso país, né, para tentar colocar o nosso país em alguma posição de destaque, mas principalmente, como você bem colocou, competindo pela nossa bandeira. E eu acho que isso é um motivo de orgulho enorme. E a gente quer com certeza estimular e dividir esse sonho com tantas e tantas crianças que estão nos ouvindo agora. Mas antes de me despedir, eu queria muito que você passasse os links para que todos os nossos ouvintes possam de alguma forma se aproximar aí do Comitê Olímpico, que a gente possa se aproximar desse espaço tão importante que é o nosso time brasileiro aí olímpico. Então, vocês podem ficar ligados nas redes sociais do Time Brasil, que é o @Time Brasil. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. E também tem o Canal Olímpico do Brasil, que é um site www.canalolimpicodobrasil.com.br, que vai mostrar bastidores e informações exclusivas dos nossos atletas em Tóquio. Muito bem, então muito obrigado mais uma vez, Carolina, pelo teu tempo, pela disponibilidade. Mande um beijo, um abraço forte para todo o nosso time aí. E a partir do dia 23, a gente vai estar aí numa grande celebração e numa grande torcida para que os nossos atletas sejam bem-sucedidos em mais essa jornada aí. É isso aí, Samuel, isso aí para todo mundo que nos ouviu. Um beijo grande, adorei a nossa conversa, adorei estar aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.